Se você hoje passa por um momento de cruz, se você hoje passa por um momento de dificuldade, saiba, meu amado e querido irmão, que é uma oportunidade que você tem de se unir a Cristo. Se você passa por lutas, né, se você passa por provações, por perseguições, eis a oportunidade que nós temos de nos unir ao Senhor. Né? E aí aquela palavra que me vinha no momento da oração inicial: a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, quando nós juntamos a nossa bem-aventurança com aquele evangelho, né, onde as palavras de Jesus começaram a ficar muito pesadas para os seus discípulos, quando ele começou a falar sobre o pão, sobre dar a vida, sobre ser perseguido, tudo isso começou a ficar muito difícil para os discípulos de Jesus. Por quê? Porque aquilo que Jesus falava sobre si, de uma certa forma, os seus próprios discípulos eram chamados a viver. E eles começaram a falar que estava muito duro, aquelas palavras muito difíceis, né? E Jesus, ele vê os seus discípulos indo embora, então ele vai daqueles mais próximos, naqueles que é um com ele ali, aqueles que estão todos os dias com ele, e fala: e vocês? Vocês querem ir embora também? Pois eu falo para você, meu irmão e minha querida irmã que está sofrendo hoje. Imagine o Senhor olhando na sua dificuldade, na sua prova, naquilo que você está vivendo, seja um combate físico, né, pela enfermidade, pela doença, seja um combate alimentar, né, por causa de provações, por dificuldades, por calúnia, por problemas financeiros. Eu convido você, às vezes você está tudo bem, e esse é o problema, está tudo tão bem que você vive uma apatia espiritual, que você está num momento de tibieza, você empacou, você não tem coragem mais de dar passos na sua santidade. Empacou do jeito que tá bom, né? Eu estou fazendo o meu mínimo, eu estou fazendo o meu necessário e assim tá bom. Então, agora de pouco eu estava lhe gravando, né, para o nosso grupo que está fazendo as meditações da satisfação de todo o desejo, sobre o crescimento espiritual, e o Dr. Ralph, ele falava exatamente nisso, né? Desse estado de mornidão que muitas vezes nós vivemos e que nós achamos que está tudo bem, e isso empaca a nossa vida espiritual. Talvez o seu está tudo bem, eu não tenho nada, seja uma apatia. Então, mesmo diante dessa apatia, também o Senhor hoje ele está olhando para cada um de nós, ele está dizendo assim: queres ir embora também? Porque a verdade do meu evangelho é essa. Queres ir embora também? Porque a minha verdade é essa. Mas eu quero dizer uma coisa para aqueles que ficam. Para aqueles que ficam, para aqueles que permanecem na graça do Senhor, para aqueles que desejam ser fiel ao Senhor, mesmo nos momentos de cruz, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dor, para aqueles que passam por todos esses tipos de dificuldade, o Senhor, ele diz: serão felizes. Serão felizes, todos aqueles que são aflitos porque serão consolados, que são pobres em espírito porque deles será o reino dos céus, aqueles que são mansos, que muitas vezes são tidos como bobos porque eles, né, passam por um monte de humilhação, mas eles possuirão a terra, né? Aqueles que têm sede de justiça porque vê injustiça no mundo, vê tantas coisas erradas acontecendo, mas eles verão a Deus, eles serão saciados. Então, meus amados e queridos irmãos, está difícil? O Senhor, ele pergunta: queres ir embora também? Eu peço a graça do Espírito Santo de Deus para trazer em nós a resposta, né, que foi dada a Simão Pedro, que nós possamos dizer, como nos ensina o próprio Senhor Jesus na leitura de hoje: a quem iremos? Somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente Ele tem palavras de felicidade. Somente Ele consegue olhar para todas as dificuldades que existem neste mundo e nos mostrar que existe uma herança feliz, que existe uma bem-aventurança destinada àqueles que vão com Ele até o fim. Hoje o Senhor nos chama a essa graça de ir com Ele até o fim. E eu peço que o Espírito Santo de Deus dê essa graça a todos nós. Eu quero ser uma dessas, né, que pega na mão no arado e não olha para trás para beber das bem-aventuranças do Senhor.
Eu quero que vocês também, meus amados e queridos irmãos, por isso eu peço essa graça para todos nós. Nós falávamos da graça também, né, no momento nosso anterior que nós estávamos tendo. A graça de Deus. É graça, né? Nós não podemos, aquele momento que nós tivemos na oração, onde nós sentimos essa presença da igreja se movimentando, dos santos anjos ao nosso redor, é graça, não é mérito. Aquilo que o próprio Vanderlei falava, vocês não precisam da minha oração, vocês não precisam da oração do Vanderlei, é só da graça de Deus. É só do amor de Deus, da manifestação de Deus que livremente deseja se derramar a nós, que livremente deseja nos elevar. É graça de Deus. E essa graça hoje nós queremos clamar que seja derramada sobre todos nós, que seja derramada nos nossos corações e nos dê a graça da fidelidade, porque existe um banquete preparado para cada um de nós. Eu consigo visualizar esse banquete preparado para cada um de nós, onde tem um lindo cálice, é o cálice da bem-aventurança.